Graça e paz, queridos. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua família? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. O retorno está muito alto, baixa um pouquinho. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. Sabemos que muitos, às vezes, gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas o Senhor nos proporcionou essa dádiva e nós nos alegramos. Coloco diante de Ti a vida de cada família representada aqui, pelas pessoas que estão neste templo. Que o Teu Espírito esteja trabalhando na mente e no coração de cada um. Que tudo aquilo que não provém de Ti seja dissipado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que as pessoas estejam totalmente aptas e abertas para receber a Tua palavra. Nós neutralizamos toda a investida de Satanás contra quem quer que seja neste local, ou aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, para que a Tua palavra flua livremente a todos os corações, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Semana passada, o nosso apóstolo, ele trouxe uma palavra aqui. Quem se lembra do tema do nosso apóstolo? Colar não vale. O dar é de Deus, o possuir é do homem, né? Então, uma palavra extraordinária que o nosso líder, apóstolo Edmilson, trouxe. O dar é de Deus, o possuir é do homem. Ele usou como tema esta palavra, e essa é uma frase da apóstola Valnice, que há muitos anos ela fala, e ele ampliou demais o nosso entendimento acerca dessa verdade. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais em cima disso. Ele usou como tema o texto de Josué capítulo 13, onde diz que Josué era velho, avançado em dias. Josué, ele morreu com 110 anos. Então, ele já estava próximo da sua morte. Moisés, ele morreu com 120, e o seguidor dele, Josué, morre então com 110 anos. Então, Josué estava próximo da sua morte, e a Bíblia diz que ele estava avançado em dias, já era uma pessoa idosa, e muita terra ficou para possuir. E por que muita terra ficou para possuir? Porque no capítulo 1, Deus fala para Josué, e dá especificamente para Josué o tamanho da terra que tinha para possuir. Deus dá a largura, o comprimento, Ele dá todas as limitações de onde Josué poderia entrar e conquistar a terra. No entanto, a nação de Israel vai, trabalha, e se nós pegarmos aí dentro, fazendo um cálculo, Caleb era uma pessoa um pouco mais velha do que Josué. Na Bíblia não fala a idade de Josué especificamente, mas fala a idade de Caleb, que na época em que eles entram para a terra prometida, Caleb está com 85 anos, acredito que Josué devia ter os seus 70, 75, alguma coisa assim, e eles vão para a conquista. Isso quer dizer que eles trabalharam para conquistar a terra muitos anos, 30, 40 anos aproximadamente, e depois de ter trabalhado arduamente todos esses anos, ele está próximo da sua morte, e Deus chega e fala assim: olha, tem muita terra ainda para conquistar. Vire para o seu irmão: tem muita terra para você conquistar. O Salmo 115, versículo 16, projete na tela, por favor. Esse salmo nos fala daquilo que Deus nos dá. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Diga: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que está dizendo é que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele confiou. Tem uma tradução que diz: mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens.
Então a terra Ele confiou a nós. Nós temos legitimidade na terra. E em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele nos outorga de vez isso. Jesus, quando Ele morre e ao terceiro dia ressuscita, Ele dá realmente a autoridade, porque Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo é que quando Adão pecou, a terra ficou sobre a égide de Satanás, mas na sua morte e ressurreição, Ele toma de volta esse direito e entrega novamente aos homens. Então isso quer dizer, que homens são esses? Todos aqueles que nasceram de novo. Entenda que a terra, Deus entrega para essa autoridade, para exercer domínio sobre a terra, foi dada a todos aqueles que nasceram de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Então foi-lhe entregue essa autoridade, para que você possa exercer esse domínio. Olhando assim é tudo muito bonito, mas quando você olha para a sua vida, às vezes você fala assim, mas pastor, se Deus me deu toda a autoridade sobre a terra, por que isso não está funcionando na minha vida? Às vezes você está se perguntando aí, isso aí é muito bonito, mas na minha vida não funciona. Pergunto para o irmão, por que não está funcionando na sua vida? E é exatamente em cima disso que o nosso apóstolo trouxe a ministração da quarta-feira passada. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. É você, é eu que devemos tomar posse. O nosso apóstolo sempre diz uma frase, que uma promessa ela não se cumpre simplesmente por ser uma promessa. Tem uma promessa, mas ela não vai se cumprir só porque é uma promessa. Você tem que reivindicar aquela promessa. Quantas coisas que às vezes você não sabe que você tem direito a respeito da justiça brasileira. E depois você fica sabendo que você tinha direito, mas passou o prazo e você não pegou aquilo que era um direito seu. E por que você não usufruiu daquilo? Porque você não tomou posse daquilo. Ou por ignorância, porque você não conhecia, ou simplesmente porque você falou assim, depois eu faço, depois passou o tempo e quando você foi buscar, já tinha prescrevido e você não conseguiu mais, então, alcançar aquilo que lhe era um direito seu. Mas existem outros fatores, nós vamos ver isso. Coloque para mim em Mateus capítulo 25, e nós vamos trabalhar um pouco em cima desse texto, e vamos fazer uma breve exegese desse texto, porque na verdade assim, é muito profundo, mas nós vamos trabalhar alguns tópicos dentro desse texto, para ampliar o nosso entendimento acerca dessa verdade. No capítulo 25 de Mateus, Jesus ele nos ensina algo acerca do reino de Deus, ou reino dos céus. Diga reino dos céus. Fala reino de Deus. O primeiro versículo ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação, diga comparação. Então ele faz uma comparação com as 10 virgens, não é sobre as 10 virgens que eu quero falar, deixa aí. Mas eu quero fazer a introdução em cima desse primeiro versículo. Ele está dizendo que é algo semelhante. E eu sei que a grande maioria conhece a história das 10 virgens. E se nós olharmos, a história das 10 virgens fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. E por que o texto diz que 5 era prudente e 5 era louca? Por causa de recurso, diga recurso. Porque as 5 prudentes eram mulheres que tinham azeite em abundância, diga azeite em abundância. E o que era o azeite? Era o recurso. Era o recurso que elas precisavam
para que as suas lâmpadas pudessem ficar acesas. Então, 5 delas eram prudentes, e essas 5 prudentes, elas tinham recurso em abundância. Provavelmente elas tivessem comprado, provavelmente elas tivessem guardado, mas elas eram virgens previdentes, eram virgens que estavam pensando no futuro, eram virgens que tinham guardado no presente suficiente para ter, no momento certo, uma reserva. No entanto, havia 5 que é chamada de loucas, e eram 5 que não tinham recurso algum. O recurso dela, ela só andava no limite, sempre batendo na trave, sempre no limite. Às vezes você está vivendo assim, com o seu recurso no limite, né? E às vezes você fala: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver nessa condição. E Jesus está chamando a atenção, dizendo que o reino do céu é semelhante a isso. O que Jesus está falando é de recurso, queridos. Você vai ver isso nas virgens, que nós precisamos aprender a ter recursos de sobra. Fala para o seu irmão: você precisa ter recurso de sobra. E é sobre isso que Jesus está falando. Vamos agora para o verso 14. Olha o que diz: porque é assim. Por que Jesus está falando porque é assim? Entenda uma coisa: Jesus está num único discurso. Ele está fazendo alusão ainda como que é o reino dos céus. Agora ele está usando uma outra comparação que muitos chamam de a parábola dos talentos. E aí ele está agora apresentando essa parábola dos talentos, mas fazendo alusão ao quê? Porque é assim como um homem. Então ele está dizendo que o reino dos céus, além de ser como uma virgem, também é como uma parábola dos talentos, que nós vamos ler agora. Acompanhe, vamos ler todos essa parábola toda, tá? Retroprojetor, passa tudo, tá? Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifa onde não semeei, e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Até aí. Quantos nunca tinham ouvido falar dessa parábola? Alguém nunca viu essa parábola? Levanta bem alto sua mão. Algumas pessoas. Então, quando nós olhamos nessa parábola,
nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Primeiro que eu quero falar para você é o seguinte: talento, né? Você ouve muito nessa parábola a palavra talento, né? Não está falando que você está lento, não. Então, tá. Mas muitas pessoas, às vezes, quando lê essa parábola, ele pensa sobre talento como aquilo que as pessoas têm, habilidades. Muitas pessoas pensam que o talento que está ali é habilidade, né? Algumas pessoas têm determinadas habilidades e as pessoas dizem: ele é talentoso, ele tem talento, ela tem talento, por conta da habilidade que ele tem. Por exemplo, pastor Cleito, eu queria dançar como ele tem talento para dançar, né? Eu quebro o galho. Então, isso fala do quê? De uma habilidade que ele tem. Geralmente as pessoas, né, que têm esse talento, muitas delas parece que já nascem com aquilo, né? E elas vão desenvolver esse talento. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não é esse talento. O talento que a Bíblia está falando de recurso financeiro. Diga recurso. Eu não vou entrar aqui no mérito do valor de um talento, porque um talento, ele tinha um valor considerável, muito grande. Alguns põem que eram 36 quilos de prata, outros 36 quilos de ouro. Imagine que um talento seja 36 quilos de ouro e faz a conta para ver quanto que valia um talento, financeiramente dizendo. Então, como no caso das virgens, nós estávamos falando de recursos, porque também o azeite na época de Jesus tinha um valor muito alto. Dependendo do tipo de azeite, o valor era altíssimo. Aqui ele está falando de recurso também. E aí ele fala que ele deu uma quantidade de recursos para um, uma outra quantidade para outro, e deu uma outra quantidade para um terceiro. A pergunta que eu faço para você: o que recebeu 5 talentos, ele tinha capacidade para administrar, sim ou não? Sim ou não? Sim. O que tinha 2 talentos, ele tinha capacidade para administrar, sim ou não? Sim. O que recebeu 1 talento, tinha capacidade para administrar, sim ou não? Vocês decidem. Sim ou não? Sim, não, sim, não. Vamos lá para o versículo 15. Põe lá, Mateus 25, 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, segundo ou algumas traduções que tem uma tradução melhor, de segundo a capacidade de cada um. Isso quer dizer que todos tinham capacidade de administrar o talento, todos tinham capacidade para administrar o recurso, todos tinham. Agora, qual é a diferença? É aquilo que você faz com o que foi entregue a você. O que faz a diferença na vida do ser humano é isso, porque Deus deu a todos nós, sem exceção, capacidade. Fala para o seu irmão: você é capaz. Fala para ele: e o que você está fazendo com a sua capacidade? Quantos estão entendendo? Entenda que você tem capacidade, Deus já te deu capacidade, mas aonde está a diferença? Nós olhamos e percebemos aqui, nesse último da lista, que ele é diferente dos 2 primeiros. Quando o Senhor, depois de um tempo, vem para prestar contas, e entenda uma coisa: todos nós vamos prestar conta. Fala para o seu irmão: todos nós vamos prestar conta. E aí a pergunta é: por que os resultados foram diferentes? Diga foco. E o tema da ministração é ajustando o foco. Nós precisamos ajustar o nosso foco. Você já viu alguma
coisa desfocada. Às vezes foi tirar uma foto, né? Aí você tirou uma foto muito rápido, ela fica tremida, você não sabe nem o que você tirou. Depois você vai lá olhar a sua foto e fala: meu Deus, o que é isso? Você não sabe o que você tirou, porque ela está fora do foco, está tremida, borrada, você nem sabe o que é aquilo. Se é um monstro, se é uma pessoa, o que é aquilo lá. Mas agora já tem até uns programas que conseguem corrigir isso aí. Mas o fato é que nós precisamos ajustar o foco. E ajustar o foco é ajustar a visão, a maneira como nós enxergamos as coisas. Aquele último homem, olha o que ele diz, vamos lá, é o versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento diz: Senhor, eu te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhe onde não joiraste. Próximo. E atemorizado, fui esconder na terra o que é teu. Eis aqui o que é teu. A pergunta é: quem falou para aquele homem que o senhor dele era bravo desse jeito, como ele está pintando no quadro? E por que os outros dois não tinham a mesma visão dele? Porque era o mesmo Senhor para os três. Quem disse para ele essa questão, eu te conhecia? O que é esse eu te conhecia? Muitas vezes nós falamos assim: eu sei como é aquilo. Mas eu sei como é aquilo é uma simplesmente suposição que nós fazemos na nossa cabeça sobre determinada coisa que a gente criou na nossa cabeça. Mas a gente não teve nenhum tipo de relacionamento. E é interessante que no texto, se a gente for olhar, essa é uma visão equivocada de Deus, porque esse camarada ele está tendo uma visão equivocada do próprio Deus, e Jesus está fazendo alusão ao reino dos céus, e ele está mostrando exatamente isso, que Deus dá um recurso a todo mundo, mas que aquela pessoa ela tinha uma visão distorcida de Deus, um Deus bravo, um Deus com um chicote na mão, um Deus que se eu pisar fora ele vai me castigar. Será que é essa a visão que você tem de Deus? Deus está me punindo, é por isso que as coisas não funcionam para mim. Acho que Deus está de mal comigo, Deus não me ama. Quantas pessoas às vezes pensam isso? Deus não me ama. Entenda uma coisa: o amor de Deus é um amor incondicional. Você sabe o que é um amor incondicional? Você acredita que Deus te ama hoje? E você acredita que Deus te ama hoje mais do que quando você estava vivendo uma vida toda errada lá atrás? Deus te ama mais ou menos hoje? Mais ou menos? Mais da metade não falou, porque não sabe. Porque não tem certeza. Alguns até falam é igual, mas não tem uma convicção clara dentro de si sobre essa verdade. Se você às vezes comete algum erro, Deus vai te deixar de amar porque você cometeu esse erro, sim ou não? O que vai acontecer é que você se afastou de Deus. Entenda uma coisa: Deus sempre vai estar no mesmo lugar. Deus é imutável, a palavra dele diz que não há sombra de variação em Deus. Então Deus ele está ali no trono dele, ele não muda, ele é imutável. A parte que muda é o ser humano, é o homem, é a maneira como nós nos relacionamos com Deus é que faz a diferença. É como você enxerga Deus que faz a diferença entre você ter uma vida de vitória e uma vida de derrota. Muitas pessoas têm Deus sentado num trono com um chicote,
Muitos têm uma visão de um Deus, a visão como o seu pai, às vezes que foi um pai carrasco, um pai duro, e essa é a visão que às vezes que você tem de Deus. O que nós percebemos é que os dois primeiros, quando eles receberam o talento, o texto fala, imediatamente eles saíram para negociar. Eles foram trabalhar, ao ponto que o outro ficou morrendo de medo do castigo que Deus poderia dar, ou o Senhor dele ali, que ele cavou um buraco e enterrou todo o talento dele. Enterrou todo o quê? Todo o dinheiro, todo o recurso dele. Muitas pessoas às vezes estão enterrando recursos e sendo impedidas de desfrutar aquilo que Deus tem para elas. Por conta do quê? De uma visão distorcida. Precisa ser ajustado o foco. Você já foi lá fazer aquele exame para renovar a sua habilitação, né? E aí põe aquelas letrinhas lá, e aí você tenta adivinhar, né? Depois dos 40 você começa a tentar adivinhar as letras, né? É um chute, meu irmão. Eu acho que é um H. Porque a visão está distorcida, meu irmão. E às vezes quando você vai lá no oftalmo, ele põe um aparelhinho lá e coloca na frente dos seus olhos, de repente tudo fica claro, né? Você fala, agora estou enxergando. Aí você fala, rapaz, minha vista estava horrível, estava feia. Então quem já passou por isso sabe o que é ter uma visão distorcida. E precisa ter uma visão focada. Falei, eu preciso ter uma visão focada. Mas focada dentro da verdade. Então os outros dois, eles imediatamente vão e trabalham, ao ponto que esse terceiro, ele fica estático, parado, sem fazer nada. Segunda-feira nós fomos para Corumbá, eu, o apóstolo e o pastor Aldo. Conversamos muito na ida. Faltou assunto para a gente chegar, e olha que Corumbá é longe, né? Na volta viemos conversando novamente, e o pastor Aldo comentou algo muito interessante, de um líder, que às vezes ele pega um avião e viaja às vezes 32 horas, do outro lado do mundo, e ele vai assim para um lugar onde não conhece ninguém, senta ali e vai bater papo com as pessoas. E às vezes uma frase que ele ouve ali de alguém é o suficiente para que aquela frase, aquela palavra, aquela ideia que surgiu ali num bate-papo informal, é um insight, é ideia, vou falar porque alguns não sabem o que é insight, então, que você tem para você tocar a vida, e ele faz isso todos os anos, e todos os anos ele recebe alguma ideia nova, essa palavra. Alguns dias atrás eu estava conversando com a minha filha, e nós conversamos sobre a vida, e ela falou uma frase que marcou a minha vida, e eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias. Isso já tem mais de mês. E a frase é: a vida que a gente inventa. Diga, a vida que a gente inventa. Você já parou para pensar que você inventa a sua vida? O apóstolo falou aqui na quarta-feira passada sobre o gênio de Aladim. Isso volta e meia eu falo também, que as pessoas pensam em Deus como o gênio da lâmpada do Aladim. Você esfrega, faz 3 pedidos, ele aparece e vai resolver os seus problemas. Mas o fato é que esses problemas, a grande maioria dos problemas que muitos de nós temos, nós só temos ele porque nós inventamos esses problemas. Você criou ele. Esse terceiro cidadão aqui do texto, ele criou, ele inventou uma vida na cabeça dele acerca do Senhor dele. Ele inventou aquilo, porque os outros dois viram de uma forma totalmente diferente e foram trabalhar. Ele não, ele inventou aquilo para quando chegasse o seu Senhor, ele simplesmente
usar aquilo como uma desculpa dele não ter feito nada. Não ter feito nada, e o texto fala que muito tempo depois, muitos anos depois, aquele senhor chega e o camarada está onde? No mesmo lugar. Você tem que olhar agora a sua vida e olhar para trás e ver onde você estava há 5 anos atrás. E onde você está hoje? Quem sabe você hoje está frustrado porque você olha hoje e fala: eu estou no mesmo lugar que eu estava 5 anos atrás. Estou na mesma condição. E às vezes você pergunta: por quê? Porque você inventou uma vida. Por exemplo, no casamento. Você já parou para pensar sobre o seu casamento? O que você tem inventado acerca do seu casamento? É fácil você falar que o seu problema é o seu cônjuge. É fácil você inventar uma historinha linda para o seu discipulador e falar para ele: olha, meu marido, a minha esposa, é isso, 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 isso. E pintar uma tela do seu cônjuge, uma tela horrível. Mas isso é só algo que você inventa na sua cabeça. É fácil você pintar uma tela sobre os seus filhos e inventar uma história acerca dos seus filhos, porque na realidade você não quer mudar. Quando a gente olha, sabe a diferença entre aqueles dois e o primeiro? É que quando a gente olha para os dois, quando eles recebem, eles estão vivendo o presente. Diga presente. Eles pegam e imediatamente eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar no presente, e trabalhando no presente eles estão entesourando para o futuro. O problema do terceiro é que ele ficou olhando para o passado e já numa expectativa do futuro, que era a questão quando o Senhor viesse, qual era a vida que ele inventou, qual era a historinha que ele ia inventar para chegar e falar para o seu Senhor. E ele simplesmente parou no tempo. Por quê? Porque ele fica preso a um trauma do passado e paralisado por causa do que ele imagina no futuro. E quantas pessoas estão assim? E aí chega na casa de Deus, sabe o que ele fala? Deus me socorre. Deus está falando: eu já te dei a terra. Todo o recurso que você precisa está nas tuas mãos. Tudo o que você precisa para ser feliz, Deus já te deu. Tudo. Fala para o seu irmão: tudo que você precisa para ser feliz, Deus já te deu. Por que? Fala para ele assim: por que você não está usando? Olha, quando você está num buraco, a melhor coisa que você pode fazer é parar de cavar. Fala para o seu irmão: para de cavar o buraco. Foi o que aquele camarada fez. Ele cavou para enterrar o recurso dele. E tem muita gente cavando, parecendo um tatu. Então para de cavar, meu irmão. Para de ficar se justificando. Para de falar que o seu casamento está ruim por causa do seu marido, da sua esposa. Para de falar que a tua vida está uma desgraça por causa dos teus filhos. Para de reclamar do seu emprego, do local onde você trabalha, e falar que o seu problema é o seu patrão, é o governo do estado, é a prefeitura, é o governo federal, que o país está mal. Eu quero dizer que tudo isso pode ser uma verdade, mas ao mesmo tempo que isso é uma verdade, existe aí 30% da parcela da população fazendo como esse terceiro cidadão, cavando e reclamando. Tem 66% que está trabalhando, que está agindo.
que está fazendo algo, que está fazendo a diferença, que não para no tempo, não está olhando para o futuro e para o presente, ele está para o passado, ele está agindo no presente. Você está entendendo? Que você precisa agir e é aqui e agora. De parar de se lamentar sobre as situações e as circunstâncias adversas da sua vida. Eu não estudo, pastor, porque o professor é chato. Eu não estudo porque não gosto de estudar. Eu não gosto daquele emprego. Eu não gosto daquela pessoa. O que você está fazendo da sua vida? Entenda uma coisa: o dar é de Deus, o possuir é seu. É você que vai tomar posse, é você que vai ter uma atitude, mas isso precisa o quê? Mudar o foco. Você precisa renovar a sua mente, você precisa ter uma visão adequada aos padrões de Deus, como Deus vê. Pare de ficar se lamentando e reclamando da vida. Aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite, quando ela chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou: o que você tem? Eu não tenho senão um pouquinho de azeite. Era o recurso que ela tinha. Com aquele recurso pouquinho que ela tinha, o milagre aconteceu. Quando chegaram diante de Jesus, Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Ele falou: 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 pessoas. Então entenda que tudo o que Deus vai fazer na sua vida, ele depende do recurso que você já tem na mão. E todos nós já temos recurso suficiente para o milagre. Fala para o seu irmão: você já tem recurso suficiente para o milagre. Você tem mais do que suficiente, Júnior, né? Você tem uma voz linda que Deus te deu. Então use o recurso. Então é só usar o recurso, mas às vezes nós somos parados. Por quê? Sabe por que nós somos parados? Está ali no texto: atemorizado. O medo tem paralisado muita gente. Muitas pessoas estão aprisionadas pelo medo e não conseguem avançar, não conseguem crescer, não conseguem romper. Por quê? Porque o medo as paralisa. Porque elas começam a olhar o futuro, e elas olham para o futuro e parece que o futuro é sombrio. Elas olham para o futuro e toda a visão que ela tem do futuro é uma visão negra, é uma visão de desgraça, é uma visão errada. Meu irmão, essa é uma visão do Satanás. E está na hora de você trocar de óculos, colocar aí o óculos de Deus. Agora estão criando um óculos, ainda lá em Israel. Israel faz esse negócio, né? Estão criando um óculos que vem um aparelho que ele é autoajustável. Não vejo a hora de sair um negócio desse, né? Então, que você põe um óculos aqui, ele é autoajustável, para perto, para longe, você não precisa de nada. Só tem que trocar a bateria de vez em quando. Falei: que óculos legal esse, né? Né? Mas ainda não está sendo comercializado. Mas eu falei: puxa, que coisa interessante. Estão fazendo um monte de teste. Então, às vezes, nós precisamos de um óculos desse, autoajustável, para ter uma visão perfeita. E Deus já tem esse óculos para você, meu irmão. Esse óculos autoajustável que você vai ver perfeitamente. Então, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Amém? Último texto para nós encerrarmos. Isaías capítulo 43. Versículo 16. Você tem aí do Data Show, né? Retro, ó. Vamos lá. NVI, tem NVI aí? Se tiver, põe a NVI para mim. Mas vamos lá. Eu quero que você acompanhe no telão aqui. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. O que Deus está falando? Presta atenção, eu quero que você acompanhe o raciocínio do que Deus está usando o profeta para falar para mim e para você nessa noite.
Quem está dizendo? Quem está dizendo? O que ele está dizendo? Acerca do que Deus está dizendo? Ele está falando aqui de quando Israel passou pelo meio do mar, quando saiu do Egito. Esse é o contexto, tá? Então, só para você se situar dentro do texto, e esse é o contexto da história. Deus está falando, o que preparou no mar um caminho. Eles estavam na beirada do mar, estavam cercados pelo inimigo, de um lado tinha montanha, do outro lado montanha, e na frente estava o mar, e Deus prepara no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, e Ele abre um caminho. Então Deus está falando assim, eu que já preparei isso, já fiz o mar se abrir para você. Esse Deus está falando com você, mas olha lá, próximo texto. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Por que ele está falando? Ele está falando do exército de Faraó que foi destruído. Então ele está falando assim, os seus inimigos vão ser derrotados. É isso que ele está falando. Jamais se levantarão. Diga, os meus inimigos jamais vão se levantar. Estão extintos, apagados. Ali não é como uma torcida não. Eu não sei, às vezes essa tradução dá uma torcida. Agora o próximo texto. Olha o que Deus está dizendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está falando do poder que Ele fez lá no passado, que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que fez tudo isso, mas Ele está falando assim, para de olhar para o passado. Tem gente que fica preso. Lá em 1900 e bolinha, Deus fez isso. E nunca mais Deus fez nada na minha vida. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O mesmo Jesus que operou abrindo o mar vermelho, o mesmo Jesus que operou quando você foi salvo, é o mesmo Jesus que pode operar hoje na sua vida. Mas você precisa ajustar o foco. Você precisa começar a ver da maneira como Deus quer que você veja. Então ele está dizendo, não se lembre mais das coisas passadas, nem considere as antigas. Olha o texto que ele fala. Eis que faço uma coisa nova. Fala, Deus está fazendo uma coisa nova hoje. Falando, agora está saindo a luz, está se manifestando essa coisa nova. E aí ele diz, porventura vocês não estão percebendo? Fala para o seu irmão, você não está percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, existe alguma coisa difícil para Deus? Mas a criatura fica contendendo com o Criador. Deus não existe nada, absolutamente nada impossível para Deus. Em 1995, no dia 21 de junho de 1995, minha mãe estava acamada, acometida de câncer. Estava ofegante e tendo muita dificuldade de respirar. Seus pulmões estavam enchendo constantemente de água. E ela estava com um dreno para que pudesse drenar aquela água, para que ela não morresse afogada na água dentro dos pulmões. Já havia alguns dias ou meses que ela já estava deitada naquela cama, e isso acabou que, devido à falta de respiração do corpo, começou a juntar água aos pulmões dela. E eu estava ali muito angustiado vendo aquela situação da minha mãe, e eu saí daquele quarto e fui para o quarto ao lado que estava vazio. E eu cheguei e fiz uma oração da seguinte forma: Deus, eu não duvido nem 1 milímetro do seu poder.
Eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser operar um milagre agora e curar minha mãe. Eu sei disso. Isso não muda a minha fé. Mas, se o Senhor não tem um propósito para curá-la, envie os teus anjos e a recolha. Não quero vê-la mais sofrendo. Claro que essa oração estava regada a muita lágrima, mas a minha fé, em hipótese alguma, estava vacilante. Nem naquele momento, há 22 anos atrás, como agora. Minha esposa entrou no quarto, perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse para ela, estava entregando a mãe para Deus. Nesse instante, meu pai gritou o meu nome, e eu fui lá e minha mãe tinha partido. A palavra de Deus diz que tudo o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. E tudo o que desligarmos na terra é desligado no céu. Eu vinha orando insistentemente pela cura da minha mãe. Vinha insistentemente ministrando sobre a vida dela e falando: mãe, a palavra de Deus diz que verdadeiramente Jesus já tomou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Creia nisso. Ela falava: eu creio, mas ela só cria da mente, mas ela não cria no coração. Mas ali eu pude ver a manifestação do poder de Deus de uma forma extraordinária. Eu pude ver o poder que nós temos de ligar e desligar. Então, quando Jesus diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, isso é uma verdade. Só que os crentes muitas vezes não usam aquilo que Deus deixou disponível para eles desfrutar de uma vida plena aqui. Você tem o poder de desligar, você tem o poder de ligar. Eu pastoreava uma igreja na Avenida Júlio de Castilho em 1994, 93 para 94. A Avenida Júlio de Castilho, na época, ela era mão única, ela estava como mão única. E o Lúdio Coelho, que era o prefeito na época, ele pegou e mandou trocar e fazer mão dupla. E eles tinham feito isso recentemente em Nazaré, e houve muita confusão no trânsito e muitos acidentes no trânsito da Avenida Eduardo Elias Arana. Como a igreja era na Avenida Júlio de Castilho, naquela noite, isso ia acontecer na segunda-feira, no domingo eu reuni a igreja e falei: hoje nós vamos orar, porque amanhã haverá mudança aqui da avenida. E vocês vão concordar comigo, nós vamos orar e vamos amarrar todo espírito de acidente, todos os demônios, e não vai acontecer acidente. E nós oramos, e não aconteceu nenhum acidente. Na terça-feira saiu a notícia estampada no jornal: muita confusão no primeiro dia de mudança da Avenida Júlio de Castilho, mas não houve nenhum acidente. Um irmão encontrou um guarda de trânsito, era por volta de 10 horas, falou: e aí, como que está o movimento? Ele falou assim: nunca vi algo tão calmo. Por quê? Porque a igreja tem o poder de ligar e desligar. Então, o dar é de Deus, o possuir é seu, é você que toma posse. Mas muitas vezes o diabo faz a gente ficar cego diante daquilo que Deus já providenciou. Então entenda, você já tem todo o recurso para viver uma vida de excelência, uma vida abundante na terra. Amém? Vamos colocar em pé. Tudo o que nós precisamos é uma transição de mente. Porque aquele terceiro cidadão, ele tinha uma mentalidade de escravo. E o que vai me libertar? Diga: a verdade. Aonde você encontra a verdade? Aonde você encontra a verdade? E como que você vai cavucar essa verdade?
Por que vocês pararam? Fala, lendo a palavra de Deus, ouvindo no podcast o apóstolo Edmilson, ouvindo lá no YouTube as ministrações que têm sido ministradas nesse lugar. À medida que você vai permitindo que a palavra entre, vai quebrando essas cadeias na sua mente, cadeias de escravidão, de engano, de mentira, e aí você vai se libertando e vai desfrutando da vida plena que Deus tem para você. Na verdade, tudo isso já foi conquistado para você. Tudo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz isso: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou no passado. Está, nós já fomos abençoados, nós não vamos ser abençoados, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Então você já foi abençoado, mas o que acontece? Tem que mudar a mente. Para de ficar com medo, para de ter uma visão distorcida de Deus. Entenda que Deus te ama, Deus é bom, e para de inventar uma vida. Você quer ver como você inventa uma vida? Às vezes você está lá com seu carrinho velho e você fala assim: passa uma propaganda no carro novo, vou financiar esse carro. Aí você financia lá em 80 prestação, num valor que você não tem condições de pagar, porque você só pensa na prestação, você esquece que você tem seguro, você esquece que você tem que abastecer o carro, você esquece que tem IPVA, tem um monte de coisa, que tem estacionamento aqui, né? Que tem a manutenção do carro, e quando você vai pôr na ponta do lápis, o dinheiro já foi, e aí você está perturbado, e aí Deus me livra, o devorador é você. Você inventou essa vida, né? É o cabeçudo, a cabeçudinha, que deu cabeçada e fez um negócio que não devia fazer, e aí depois fala que é Deus, Deus me socorre. Primeira coisa que tem que fazer é pedir perdão. Deus me perdoa, porque eu errei. Tem que se arrepender, meu irmão. Eu errei, eu falhei, olha o que está acontecendo na minha vida, eu fiz uma besteira. Então quero te dizer que Deus vai te dar uma oportunidade, que o louvor vai ministrar o louvor, e você tem a oportunidade de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu realmente estou sendo um cabeçudo, estou fazendo tanta coisa errada. O problema não está em Deus, Deus não tem problema de te abençoar, mas você precisa reconhecer o teu problema. O arrependimento faz a diferença. Eu quero orar por você que quer realmente começar a escrever uma nova história, reconhecer que você fez coisa errada, que você não soube administrar aquilo, o recurso que Deus colocou na tua mão. Você chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa, eu tenho falhado, eu tenho errado, mas me dê a sabedoria para a partir de hoje começar a escrever uma nova história. Enquanto eles vão estar ministrando louvor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Faz o surdo ouvir. Venha rápido para que nós oremos. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora Os pastores, levantem a mão em direção a essas pessoas. Você que está aqui diante desse altar, coloque a mão sobre o seu coração agora. Primeiro eu quero que você repita uma oração comigo, sem música agora, para eles repetirem. Repita essa oração comigo, depois eu quero orar por vocês. Diga: meu Deus e meu Pai, eu reconheço que eu tenho errado, que eu tenho tomado
decisões erradas na minha vida. E eu estou diante desse altar para te pedir perdão por todas as atitudes erradas que tomei na minha vida. Eu te peço, me perdoa. E eu te peço que o Espírito Santo de Deus me dê a sabedoria necessária para que a partir de hoje eu possa conduzir a minha vida de uma maneira que agrade a Ti e que possa manifestar a Tua glória através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Com a mão no coração, feche seus olhos, quero orar por você. Pai, aqui estão esses filhos e filhas de Deus, que tiveram a coragem de vir diante desse altar para dizer: eu errei, eu falhei, eu tenho tomado decisões equivocadas na minha vida. Ouve, Senhor, agora a dor, o choro, o clamor, a oração de cada um dos teus filhos. E eu peço que o Senhor possa iluminar os olhos do entendimento de cada pessoa neste lugar, para que eles possam receber a revelação plena do teu amor, para que eles possam receber a revelação plena do quanto o Senhor os ama e de quanto o Senhor os quer bem. Que eles recebam a plena revelação no interior, no homem interior, Senhor, para que eles possam avançar. Que toda amarra, que todo espírito maligno, no nome de Jesus, espíritos malignos que aprisionam, espíritos malignos do medo, que tem aprisionado, que tem prendido mentes e corações, eu dou uma ordem agora: solte essas vidas agora no nome de Jesus. Solte agora, em nome de Jesus. Você que tem atemorizado essas mentes e esse coração, no nome de Jesus, bata em retirada, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E eu invoco a proteção do sangue de Jesus, invoco a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que um novo tempo se inaugure sobre a tua vida, para que a bênção do Senhor se manifeste no nome de Jesus. Amém. Ouça, preste atenção. Toda mudança é gradual. Diga: toda mudança é gradual. Você está vindo de um hábito errado, fazendo um monte de coisa errada. Você não vai mudar esse hábito num estalar de dedo. Não é uma oração mágica que vai fazer isso. Então, se você era compulsivo, quebra o cartão de crédito. Seja radical. Você tem que aprender. Eu não consigo me segurar, dá o cartão para quem administra melhor na sua casa. Então você tem que aprender que as mudanças, elas têm que ser reais. Recebi uma oração, agora vai mudar a minha vida. Não, querido, você tem que ter uma atitude. É a sua atitude a partir de agora que vai fazer a diferença. Só que essa atitude, ela vai demorar um tempo para as coisas começar a acontecer. Por quê? Você plantou um monte de erva daninha, as sementinhas estão esparramadas aí, as faturas estão chegando, vai ter que pagar todas. Paga, e depois você vai ver a bênção do Senhor se manifestar sobre a sua vida. Amém?